Se assente, glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. Queridos, só a título de curiosidade, o livro de Atos dos Apóstolos, ao qual nós acabamos de ler, o livro que foi escrito pelo evangelista Lucas. Evangelista porque também foi esse Lucas quem escreveu o terceiro livro que está no Novo Testamento, que é justamente o Evangelho segundo Lucas. Lucas nada mais era do que um médico, e Lucas foi atraído pela curiosidade de conhecer a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E como todo médico, como todo cientista, Lucas ele queria ter provas científicas de que Jesus Cristo era realmente Deus. Isso levou com que Lucas tivesse um encontro com o apóstolo Paulo. E Lucas passou a viver experiências grandiosas, a qual ele não teve dúvidas de que realmente Jesus ele era o Filho de Deus. As experiências que Lucas teve foram experiências que fizeram com que Lucas acreditasse que a medicina, que a ciência não tinha explicação, não tinha explicação para tudo, mas a medicina ela só tinha explicação até o momento em que a mão de Jesus se levantasse para resolver alguma coisa. E quando a mão de Jesus se levanta para resolver algum problema, não existe ciência humana que consegue barrar a mão de Jesus. Esse é o Jesus que nós estamos falando e adorando. Como Lucas, ele era um cientista curioso, muito inteligente. Ele não só escreveu a respeito de Jesus Cristo, mas escreveu também a respeito da vida dos apóstolos. E Lucas não fez isso por acaso. Ele não fez isso de qualquer jeito, mas ele fez questão de escrever de forma detalhada. E nos detalhes da história, Lucas ele escreve e narra exatamente a passagem que nós acabamos de ler, em Atos no capítulo de número 13, em que nesses detalhes Lucas faz questão de mencionar de que o próprio Jesus deu testemunho da vida do rei Davi. E o próprio Deus disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Será que aqui nesse lugar, nessa noite, tem homens e mulheres segundo o coração de Deus? Será que você realmente está disposto a executar todas as vontades de Deus para a sua vida? Assim como foi o rei Davi. Queridos, é um privilégio muito grande ser reconhecido da forma que Davi foi reconhecido pelo próprio Deus. Eu dar testemunho da vida do pastor João aqui é fácil. Eu dar testemunho da vida da minha esposa também é até fácil. O difícil é Deus olhar lá de cima e Ele dar testemunho da minha e da tua vida. Para você conseguir algo desse tipo, você precisa ter exatamente vivido um relacionamento com Deus muito sincero e exato e positivo, para que você possa experimentar desse privilégio de ouvir Deus dando testemunho de você. Glória a Deus. E detalhe, só existem duas pessoas na Bíblia com esse privilégio. Um foi Jó, o outro foi Davi. Nem mesmo Moisés, homem que conversou com Deus face a face, não se vê nenhum versículo falando de que Deus deu testemunho a respeito da vida de Moisés. Mas Davi teve esse privilégio. Meu Deus. E eu também quero ter esse privilégio. Não sei você, mas eu quero. Meu Deus. Só que eu aprendi uma
de sermos reconhecidos por Deus como filhos verdadeiros, como alguém que agrada o coração dele, como alguém que está andando em conformidade com os ensinamentos dele, como alguém que está alegrando o coração dele. Nós precisamos primeiro vencer alguns gigantes nas nossas vidas. E se tratando do exemplo de Davi, o gigante que Davi enfrentou não foi somente o gigante Golias, mas antes de enfrentar o gigante Golias, Davi ele teve que sofrer, aliás, ele teve que enfrentar e vencer alguns gigantes, ao qual dois eu quero destacar. O primeiro e talvez o principal gigante que Davi enfrentou na vida dele, para que ele pudesse ter o privilégio de ouvir Deus testemunhando a respeito dele, foi o gigante da rejeição. Sabe por quê? Estudando a respeito da história e da vida de Davi, nós lemos que antes de ser ungido rei, o profeta Samuel chega à casa de Jessé, que era pai de Davi. E quando ele chega na casa de Jessé, ninguém sabia o que Samuel ia fazer ali. Samuel não agendou, porque Samuel tinha medo do rei Saul. Então ele não agendou uma visita na casa de Jessé. Mas quando Samuel chegou, ele era profeta, e era costume de que quando um profeta chegava na casa de um judeu, ele tinha que reunir toda a família, tinha que oferecer um banquete, e mais, ele tinha também que dar presentes àquele profeta. E observe na história que quando Samuel chega na casa de Jessé, todos os filhos de Jessé compareceram, porém faltava o menor, que era Davi. As coisas não estão na Bíblia por acaso. Davi ele não estava cuidando de ovelhas por acaso. Davi ele estava cuidando de ovelhas porque ele era o menor, ele era o mais moço, ele não tinha a robustez dos irmãos mais velhos. Entenda isso. Para um pai judeu era motivo de orgulho ter um filho que estava na guerra defendendo o seu país e defendendo o seu Deus. Se Davi não estava sendo preparado para a guerra, é porque ele não era um filho que estava dentro dos parâmetros de orgulho do pai. E outro detalhe que me chama a atenção é que no livro de 1 Crônicas está registrado em um diálogo dele com Deus. Deus disse para Davi: eu te tirei de trás das malhadas. Meu bem. Quer dizer que Davi, se já era fato de ser rejeitado, ele ser pastor de ovelhas, imagina ser pastor de ovelhas malhadas. Sabe por quê? Todo homem pecuarista, naquele tempo e naquela época, ele poderia ter dois tipos de ovelhas: as brancas e as malhadas. As brancas ficavam na frente da casa, ficavam nos pastos mais na frente, porque qualquer um, quando entrasse na casa desse cidadão, ele via o rebanho, as ovelhas brancas, as ovelhas mais bonitas, e o pastor que estava tomando conta daquelas ovelhas, querendo ou não, ele tinha um lugar de destaque. Quando alguém passava na estrada, em frente à casa de Jessé, certamente alguém olhava e via as ovelhas brancas de Jessé, elas estavam na frente da casa. Mas as ovelhas malhadas não tinham valor. As ovelhas malhadas não eram de destaque. Meu Deus. Isso fazia com que qualquer pecuarista, e no caso Jessé, ele pegava as ovelhas malhadas e colocava no fundo da casa. Meu Deus. E era justamente essas ovelhas que Davi tomava conta. Ser pastor de ovelhas já é um sinal de que Davi é um filho rejeitado pelo pai. Imagina ser pastor de ovelhas malhadas. Ele foi rejeitado 2 vezes. Mas eu quero te dizer uma coisa: a sua família pode ter te rejeitado. Meu Deus.
Os seus amigos podem ter te rejeitado, mas Deus está lá no alto. É, meu Deus. E assim como Deus disse para Samuel, Ele manda dizer para ti nessa noite: eu não olho o exterior, mas eu olho o coração. Eu olho aquilo que ninguém vê. Deus está olhando no seu coração. Deus está olhando dentro de você. Deus está procurando aqui nessa noite verdadeiros adoradores. Meu Deus, aleluia. Para que Ele possa te curar, para que Ele possa te tirar de trás das malhadas. É, meu Deus. Possa te tirar desse lugar de rejeição e te colocar no lugar de honra. Meu Deus. Precisa ter um coração limpo, ter um coração puro. Deus precisa olhar em você e ver em você um verdadeiro adorador. E o segundo gigante que Davi teve que enfrentar, após ter enfrentado tudo isso, Deus pega Davi, unge ele rei. Só que Davi não foi ungido rei hoje para amanhã subir ao trono. Segundo os estudiosos, demorou aproximadamente 15 anos, desde a primeira unção de Davi até que ele fosse ao trono. E durante todo esse período, Davi ele enfrentou o segundo gigante na vida dele, que foi a perseguição. Quando Saul, que era então o rei de Israel, ficou sabendo de que Davi tinha sido ungido rei, para ir ao ser colocado como rei no lugar de Saul, a inveja entrou no coração de Saul, e Saul passou a perseguir a Davi. Infelizmente nós passamos por isso. Às vezes existem coisas na obra que precisam ser feitas, mas ninguém quer fazer. O próprio Jesus disse a respeito disso. Ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E quando Deus levanta alguém, ou quando você propõe no seu coração, quando você pede, quando você ora, quando você desce e pede a Deus para te usar na casa dele, para ser útil na casa dele, para trabalhar para o crescimento do reino dele, sempre se levanta alguém que tem medo de perder a posição para você. Meu Deus. Tem medo de perder o cargo para você. E começa a te perseguir. Eu me lembro que no ano passado, há 1 ano e 1 mês atrás exatamente, um dia o meu telefone tocou e eu fui questionado com a seguinte pergunta: até que ponto eu levava ou eu levaria o meu título? Até que ponto eu prezaria pelo meu título de até então presbítero? E a resposta que eu dei foi a seguinte: eu não prezo por título. Não faço questão de título. Porque título é apenas consequência da unção. O título, o homem pode até tirar, mas a unção de Deus que desce sobre a sua cabeça, não existe homem na face da terra que possa. Eu respondi: eu não faço questão de título, mas eu faço questão do meu ministério. O meu ministério foi Deus que me deu. E ainda que me tirem o título, o meu ministério ele vai permanecer fiel. Aleluia, meu Deus. Porque eu quero permanecer fiel a Deus. Porque se eu for fiel a Deus, Ele será fiel a mim. Meu Deus, aleluia. Infelizmente as pessoas brigam por título, fazem questão de título, mas são pessoas que não têm mais ministério. Saul ele tinha o título de rei de Israel, mas ele não tinha mais o ministério, porque a palavra do Senhor diz que Deus já tinha rejeitado a Saul. Quando Saul desobedeceu, o profeta Samuel orou pela vida de Saul, pedindo a Deus que perdoasse o pecado de Saul. Sabe o que Deus respondeu para Samuel? Até quando, Samuel, você vai estar orando e chorando por alguém que eu já rejeitei? A sua desobediência pode levar Deus a virar as costas para você.
A sua arrogância e o seu orgulho pode levar Deus a virar as costas para você. Quer ver outra pessoa que Deus também rejeitou na Bíblia Sagrada? Existiam dois irmãos, um chamado Jacó, o outro chamado Esaú. Está escrito na palavra do Senhor, e Deus disse: eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. E se engana, para os estudiosos de plantão, se engana aquele que pensa que Jacó era ladrão. Jacó não roubou a bênção de Esaú, Jacó comprou. Leia a Bíblia e você vai descobrir isso. Sabe por que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú? A bênção era para Esaú, a primogenitura era para Esaú. A promessa que Deus fez para Abraão e para Isaac, ela iria recair sobre a vida de Esaú, mas ele não deu valor. Na primeira oportunidade que ele teve, ele vendeu a primogenitura dele para o irmão. Aquilo que Deus tem para você, se você não der valor, Deus tira de você e dá para outro. Meu Deus! Um dia eu ouvi um pastor dizendo que Deus precisa da gente. Deus não precisa. Deus nos usa pela misericórdia. Deus nos usa pelo amor. Deus não precisa da gente. Se você tem algum cargo na igreja e você não exerce ele com amor, com dedicação, para que o nome de Deus seja glorificado, não se preocupe. Você pode ficar parado, sentado no banco, mas a obra não para. Deus levanta outro para fazer aquilo. É, meu Deus! Mas a obra de Deus não vai parar. Verdade, meu Deus! Porque Deus vai fazer a obra dele. É, meu Deus! E Deus vai fazer a palavra dele. Verdade, meu Deus! Portanto, queridos, para que nós tenhamos o reconhecimento de Deus, nós precisamos vencer esses gigantes. Não fique você pensando que a vida de Davi foi uma vida de só vitória, mas até que ele chegasse ao trono e até que ele fosse reconhecido por Deus como alguém que agradava o coração de Deus, ele teve que enfrentar o gigante da rejeição. E ele teve que enfrentar o gigante da perseguição. Deixa eu te dizer mais uma coisa, e digo isso com amor: Deus não chama cobardes e nem frouxos. Aquele que lança a mão no arado não pode voltar atrás. Se você lançou a mão no arado na obra do Senhor, não recue, não desista. É, meu Deus! Não volte atrás. A obra tem que continuar. É, meu Deus! A obra tem que continuar. E a obra tem que continuar. É verdade, meu Deus! A rejeição vai vir, a perseguição vai vir, mas o reconhecimento de Deus. É, meu Deus! E é para isso que nós estamos lutando. Porque o reconhecimento de Deus, Aleluia! será naquele grande dia quando ele tocar a trombeta. E assim como disse a missionária de Elma aqui pouco antes, na hora que ele tocar a trombeta e nós nos apresentarmos diante dele, ele vai dizer: me mostre as suas mãos. E você vai poder mostrar as suas mãos calejadas e dizer: eu preguei o evangelho. É, meu Deus! Aleluia! Se nós tivermos o desejo no coração de recebermos de Deus esse reconhecimento, devemos trabalhar. É, meu Deus! Fazer a vontade de Deus. Não importa quais são as circunstâncias, as dores, os sofrimentos e o choro. Mas o que mais importa é que o nome de Deus tem que ser glorificado. Aleluia! Amém? Essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, meu Deus!